keynesianos, o Davidson e o Minsky, que já trataram de teorias de dois preços, tá? O que eu utilizo nesse artigo é o trabalho do Davidson de 1994, em que ele trata do preço de demanda e do preço do fluxo de oferta, tudo isso dentro do mercado de bens de capital, tá? Ou seja, ele utiliza essa teoria de dois preços, comparando aí a demanda por bens de capital e a oferta. Basicamente, o que esse modelo propõe é que quando houver um preço de demanda superior ao preço de oferta dentro do modelo, é que ocorrerá a expansão do investimento, tá? E vice-versa, se o preço de oferta for superior ao preço de demanda, ocorrerá a retração do investimento. Dentro desse modelo, a curva de demanda é a demanda por estoque de bens de capital, que é essa aqui, é o que a gente utilizou para construir o nosso VAR. Então, basicamente, ela diz que a demanda por estoque de bens de capital ela é uma função do preço do bem de capital, de uma taxa de desconto que está relacionada à taxa de juros, da expectativa de quase renda daquele investimento e do número de empresas que têm acesso ao financiamento, tá? As derivadas parciais dessas funções deveriam se comportar dessa forma aqui, sendo negativas para preços e para a taxa de juros, ou seja, se o preço subir ou se a taxa de juros subir, a demanda por investimento cairia, e positivas no caso de expectativas de quase renda e do número de empresas que têm acesso ao financiamento, ou seja, se o empresário espera ganhar mais, ou se ele tem mais acesso ao financiamento, ao crédito, naturalmente o investimento também, a demanda por investimento tende a crescer. Ou seja, mais uma vez aqui reforçando, o elemento expectacional ele é determinante aqui para a nossa análise. Aqui é uma representação gráfica simples do modelo, tá? Aqui essa curva positiva é a curva de oferta, na verdade é o estoque de bens de capital, ou seja, é o acúmulo de capital ao longo do tempo, mais o fluxo de capital dado pelos produtores de bens de capital. Tá? Esse fluxo ele é determinado basicamente pelo nível de preço do bem de capital. E aqui nessa curva aqui, descendente, a gente tem aquela função que eu tinha apresentado no slide anterior, ou seja, dependente daquelas 4 variáveis, e mais uma depreciação. Bom, agora a gente já parte para a metodologia do nosso modelo econométrico. Para representar aquelas variáveis que a gente tinha dado no modelo teórico, foram selecionadas 5 variáveis. Para a taxa de desconto, nós utilizamos a TJLP. Para o número de empresas que têm acesso ao financiamento, nós utilizamos os desembolsos do BNDES. Para o preço do bem de capital, nós construímos um índice de preços relativos, relacionando o IPA ao GDI máquinas e equipamentos, ou seja, um índice específico do setor de máquinas e equipamentos, com o IPA geral, o IPA-DI. Tá? Para a expectativa de quase renda, a gente utilizou como proxy a confiança empresarial, que é aquela variável que foi apresentada no gráfico anterior, que foi extraída do FGV, e por fim, a taxa de investimento, né, que seria a representação lá da demanda para o estoque de bens de capital. Todas as variáveis foram expressas em logaritmo. Nosso período de amostra foi o primeiro trimestre de 2001 ao segundo trimestre de 2016, são 62 trimestres. Na verdade, nós ficamos com 61 observações, obrigado. Porque nós fizemos a avaliação da informação do critério de Schwartz e ele nos deu uma defasagem para o modelo. Então, a gente perdeu 1 grau de liberdade. Bom, aqui a representação genérica do modelo VAR na forma estrutural. Aqui o YT aqui, ele é o vetor das variáveis endógenas, aquelas 5 variáveis que eu tinha apresentado no slide anterior. O YT-1 seria as mesmas variáveis com a defasagem, no caso menos 1 ali, porque o número de defasagens que
foram determinados no critério de informação. O ZDT, ele é o vetor de variáveis exógenas, nesse caso não se aplica, nós não tivemos variáveis exógenas, e o EDT é o vetor de choques estruturais. Além disso, outro ponto importante aqui é essa matriz A de zero. Essa matriz A de zero, ela é apresentada abertamente aqui embaixo, tá? Ela nada mais é do que uma representação de como os choques dessas variáveis, dessas 5 variáveis, implicam nelas mesmas, ou seja, de que forma elas vão implicar uma nas outras, tá? Tentando explicar assim de maneira bem simplificada, o que eu posso dizer é que o investimento, a taxa de investimento, ela é afetada contemporaneamente pela confiança, pelo IPA, pelos desembolsos do BNDES e pela TJLP. A confiança, ela é afetada contemporaneamente pelo IPA, pelos desembolsos do BNDES e pela TJLP. O IPA, ele é afetado contemporaneamente pelos desembolsos do BNDES e pela TJLP. O desembolso do BNDES é afetado contemporaneamente pela TJLP. E a TJLP não é afetada contemporaneamente por nenhuma das outras variáveis. Tá? Note que essa matriz A, ela é para determinar a relação contemporânea, não a relação defasada. A relação defasada está do outro lado da equação. Então, isso aqui é importante porque, de certa forma, grosso modo, a gente está implicitamente dentro do modelo estipulando quais variáveis são mais endógenas e quais variáveis são mais exógenas. O fato da gente colocar a TJLP como uma variável mais exógena já diz que a gente está querendo mostrar que ela é uma variável discricionária, de política, ela não vai ser a menos afetada por todas as outras, ao contrário do investimento, que tudo que a gente fizer aqui, mexer nas outras, elas vão impactar lá no investimento. Tá? Então, basicamente isso aqui. Bom, aqui já temos os resultados do modelo, do VaR. A gente só está observando aqui a equação que determina o investimento, que é o nosso foco do artigo. Como eu tinha falado, 61 observações, uma defasagem. O que a gente pode observar aqui? Significância estatística. De forma individual, basicamente só o coeficiente relacionado ao investimento e a confiança empresarial tiveram alta significância estatística, mais de 99%. Compensação, as outras 3 variáveis não tiveram significância nem sequer em 10%. De qualquer forma, o modelo como um todo, ele teve significância, aqui só olhar o p-valor dele, tá? Ou seja, ele é razoável. E aqui os coeficientes também a gente tem que olhar que são bastante importantes. Por quê? Porque os sinais que estão atribuídos a eles estão coincidindo exatamente com o que a teoria estava mostrando lá atrás, no modelo do Davidson. Tá? A confiança tem um sinal positivo, ou seja, mais confiança, mais investimento. O IPA, que é o preço relativo do bem de capital, está com um sinal negativo, ou seja, maior o preço, menor o investimento. Os desembolsos do BNDES têm sinal positivo, ou seja, mais desembolso, mais investimento, e a TJLP está com sinal negativo, implicando que uma taxa de juros maior reduziria o investimento. Bom, aqui esse gráfico aqui ele apresenta os resíduos de todas as equações do VaR. Tá? O que a gente pode notar nesse gráfico é que eles têm um comportamento relativamente estável ao longo do tempo. Estável, eles oscilam, mas oscilam em torno de uma média relativamente constante. Isso significa que esses resíduos eles foram testados, né, pelo Dickey-Fuller aumentado. A gente chegou à identificação de que eles são estacionários. Tá? Apesar dos resíduos serem estacionários, as séries originais que foram utilizadas no VaR, elas não são estacionárias. Tá? A gente fez testes, elas não são estacionárias. E o fato de elas não serem estacionárias é importante destacar. Isso foi proposital. Por quê?
Primeiro, pelo fato de que acaba justificando a utilização do VAR, que permite que se utilize séries não estacionárias. E segundo, porque ele reflete diretamente no arcabouço teórico. Tá? O modelo a hipótese pós-keynesiana diz que a gente vive num mundo não ergódico. Tá? Se eu supor que eu estou trabalhando com séries estacionárias, ou seja, na prática eu estou contradizendo essa hipótese pós-keynesiana, ou seja, séries estacionárias implicam que a gente tem que... É uma das condições para que você tenha um mundo ergódico, ou seja, um mundo em que o comportamento econômico é previsível e padrão ao longo do tempo. E não é isso que ocorre na prática. Tá? Então, de certa forma, isso foi proposital. Bom, além disso, a gente fez testes também de normalidade, de autocorrelação sensorial. Todos os testes deram resultados dentro do esperado. Tá? Aqui é um gráfico de decomposição da variância do modelo. Esse aqui é o mais importante porque ele vai me dizer, ele vai me dar a resposta para aquela pergunta inicial. Qual o importante é cada uma das variáveis na determinação do investimento? E ele me dá ao longo do tempo, ou seja, como é que é o impacto dessas variáveis ao longo do tempo. Ao final dos 9 trimestres aqui, a gente verifica que a confiança, quer dizer, após o investimento, né, a confiança seria a mais importante, seguida da TJLP e do desembolso de BNDES, com o IPA aparecendo bem lá embaixo. Tá? Aqui seria a representação lá do gráfico. Confiança teria um impacto de 27%, ao final de 9 trimestres, TJLP 23%, desembolso do BNDES 15% e o IPA 3%. Tá? Ou seja, esse resultado corrobora a nossa hipótese de que a confiança empresarial é fundamental para a determinação do investimento. E outra coisa, que a confiança ela é tão maior conforme você avança no tempo, ou seja, o impacto de curto prazo no aumento da confiança ele não é tão relevante, mas a médio e longo prazo é. E aqui a gente tem as funções impulsos e respostas obtidas com o VAR. Com exceção dessa função aqui, do IPA, todas as outras tiveram um comportamento dentro do esperado. O IPA ele teve um comportamento dúbio, porque inicialmente ele tem um impacto negativo, que seria o esperado, mas aí depois, já que no mês de 4 para 5 trimestres, ele começaria a ter um efeito positivo no investimento, o que para a gente não faz muito sentido. A gente não conseguiu encontrar uma explicação razoável para isso. Os intervalos de confiança aqui apresentados são de 68%, ou seja, um desvio padrão. Bom, sobre os resultados econômicos, eu já tinha falado, basicamente, nos slides anteriores. Você tem a questão de que a confiança ela tem relevância, provavelmente é mais relevante dentro do modelo, só que esse impacto só é verificado a partir do terceiro, quarto trimestre, de forma mais significativa. E esse baixo impacto da confiança no curto prazo, ou seja, que a gente não sentiu ainda aqui no Brasil, mesmo com a inversão da confiança desde meados do ano passado, ele pode estar relacionado com a memória empresarial do lucro recente, que como o profit squeeze está ocorrendo, o empresário ainda se sente inibido de retomar o investimento. Ou seja, é uma hipótese kalekiana, como uma espécie de expectativa baseada na informação passada. Tá? Bom, conclusão. A abordagem, a partir de uma abordagem pós-keynesiana e da metodologia AVA, o artigo identificou os determinantes da formação bruta de capital fixo no Brasil. A gente mostrou a partir das funções impulsos-respostas que os resultados sugerem que investimentos reagem positivamente a um choque de confiança empresarial e de desembolso de BNDES, negativamente a TJLP, e com relação ao IPA a gente tem um efeito dúbio. A decomposição de variância mostra que a confiança empresarial ela é mais relevante dentro das variáveis que explicam o investimento. Tá? E tudo isso vem a corroborar, vem a coadunar com o arcabouço teórico que foi apresentado no artigo, que é a teoria pós-keynesiana. Tá? Enfim,
É basicamente isso. Acho que foi no tempo. Tá? Acho que é isso. Vocês vão querer usar isso aqui? Maria Aparecida vai buscar. Bom, boa tarde a todos. O professor já me apresentou, eu sou Caroline, eu estou no programa de pós-graduação aqui em desenvolvimento. Eu sou a Valéria, faço pós-graduação na UFO. Esse trabalho a gente fez enquanto estava na graduação. A gente tentou unir um pouco do que a gente estava estudando para as nossas monografias. Eu estava trabalhando com o tema de China. A Valéria estava trabalhando, ela estava utilizando o método de insumo-produto, e a gente tentou juntar as duas coisas para poder fazer essa análise. O título do trabalho é Desenvolvimento e Integração Produtiva, qual o impacto da pujança chinesa nas exportações globais? Bom, então, como um roteiro do nosso trabalho, da nossa apresentação, a gente vai fazer uma breve introdução falando sobre nosso objetivo de trabalho. Depois falaremos um pouco sobre o referencial bibliográfico, que deu corpo e sustentação para o nosso trabalho, a metodologia, por fim, viremos com os resultados, analisando qual que foi realmente o impacto da economia chinesa em parceiros selecionados e falando também sobre as nossas conclusões. Começando pela introdução, é válido começar dizendo que a China ela reestruturou a sua inserção internacional através das conduções de políticas econômicas que estão atreladas a um conjunto de estratégias de desenvolvimento de longo prazo. E esse conjunto de estratégias de desenvolvimento ele permitiu a entrada maciça de investimentos externos na China, e eles revolucionaram a estrutura produtiva chinesa, de tal forma que permitiu a ela uma maior inserção no comércio internacional e saldos positivos e crescentes na balança comercial, inclusive em tecnologias mais nobres, o que sinaliza para o mundo uma inserção diferenciada da China no cenário internacional. Então, o aparato estatal pró-industrial ele tem se tornado cada vez mais relevante, não apenas para o desenvolvimento interno chinês, mas também gerando transbordamento de desenvolvimentos para economias no mundo como um todo. Isso vai de encontro com o que o Medeiro fala sobre a existência de dois polos econômicos, em que a China ela atua tanto como uma produtora mundial de bens de tecnologia da informação e de bens de consumos industriais, de tal forma que ela desloca alguns produtores asiáticos nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, ela puxa o desenvolvimento desses setores ao produzir através das suas importações. Então, a perspectiva é que ela não apenas substitui os bens finais, mas, através da sua produção, ela tem capacidade de estímulo a outras economias. Então, tendo isso em vista, o nosso objetivo é avaliar quais são os principais blocos econômicos mais beneficiados pela produção interna chinesa e quais são os setores industriais chineses que têm maior capacidade de gerar transbordamento externo. Isso nós vamos fazer sobre duas perspectivas, sobre a perspectiva de quando a China está produzindo para exportação e quando ela produz para atender a demanda doméstica. Então, o efeito desses impactos serão analisados de forma separada. Bom, em termos de referencial, a gente buscou fazer mais ou menos isso que a Valéria estava explicando aí na introdução. A gente está olhando para a China, para as políticas da China desde 1980, quando o Deng Xiaoping assume.
ele começa a trazer esses elementos capitalistas para a economia chinesa de forma coordenada, para promover o desenvolvimento nacional. Então, você tem literatura apontando as políticas industrial, comercial, de ciência e tecnologia, todas buscando o desenvolvimento nacional. Então, desde lá da abertura das zonas econômicas, a maneira como você faz a abertura e permite a entrada do investimento direto externo, vinculada às fases do processo produtivo, como a Scioli fala nos textos dela, vinculando lá, estou desenvolvendo um setor de menor valor adicionado, então eu direciono o capital internacional para esses setores. Eu consigo avançar na estrutura produtiva, então agora o capital internacional vai ser direcionado para esses setores de maior valor adicionado. Então, essa perspectiva do Estado de participar do processo de desenvolvimento tem feito com que eles consigam integrar e avançar na estrutura produtiva interna. E esse movimento ele foi promovendo, ao longo do tempo, o processo de urbanização. A China foi desenvolvendo as estruturas produtivas, as indústrias, e isso foi estimulando as migrações campo-cidade. Não são migrações desenfreadas, a gente sabe que tem os sistemas de, por exemplo, o sistema lá de Hukou, que você não tem o fluxo indo desordenadamente, mas ela tem essa migração e o aumento dos salários, né, em todos os setores. Embora esses dados de salário tenham inúmeros problemas, você vê, pelos dados que eles divulgam, todos os setores da economia aumentando o salário, principalmente os setores industriais. E imaginando que uma massa de pessoas estão indo para as cidades, estão conseguindo esses empregos industriais e esses empregos, de forma geral, estão pagando salários maiores, a gente consegue ver que existe uma nova dinâmica econômica, que está associando o aumento de consumo e uma transformação de estrutura produtiva. E a ideia era olhar como que isso vai impactar o mundo, como que essas transformações internas vão impactar o mundo. Esse gráfico aqui a gente colocou para mostrar o avanço da China, a participação do PIB dela no PIB mundial, essa expansão, principalmente ali nos pós-anos 2001, com a entrada dela na Organização Mundial do Comércio, que fez ela conseguir expandir de forma gritante as exportações dela, e exportações que faz que ela não se classifique só como fábrica do mundo, né? Coordenado por ser aparato estatal, ela foi aumentando as exportações e diversificando os produtos que ela exportava. Bom, essa dinâmica traz a gente para as perspectivas de desenvolvimento regional, lá que tem os modelos do ganso voador, que vai falar, o Japão saiu primeiro, foi uma economia líder, ele começou a desenvolver, se inseriu no comércio internacional, e à medida que ele produzia, ele demandava insumos de menor valor adicionado, isso foi promovendo a inserção de outras economias nesse processo, e a China ela vai estar aí no meio, ele insere lá a Coreia do Sul, insere Taiwan, e depois esse efeito chega na China, e hoje a gente vê que não ficou na China, né? Ela também está passando esse efeito para as demais economias do leste asiático, mas esse efeito está concentrado, é como se é uma lógica para o leste asiático, né? E a ideia que a gente tentou trazer no trabalho é a ideia que o Medeiros está falando que existem dois efeitos da China e eles não estão concentrados só ali no leste asiático, são efeitos que estão atingindo o mundo todo. E aí seria o efeito estrutura, que à medida que ela se insere nesse comércio internacional, principalmente depois da entrada na OMC, ela vai substituir os países em terceiros mercados, principalmente no mercado americano, e o efeito escala, que ela substitui as economias, mas ela também demanda das economias pela dinâmica que a gente apresentou. Ela vai demandar tanto insumos intermediários para a indústria que está em ascensão,